Moisés abriu o mar. Falou com Elohim face a face. Conduziu Israel por 40 anos no deserto. E mesmo assim foi impedido de entrar na terra prometida. Não foi por adultério, não foi por idolatria, não foi por rebelião aberta. Tudo aconteceu por causa de uma rocha. Lida rápido, a punição parece exagerada e até injusta. E é exatamente por isso que milhões de leitores nunca perceberam o que realmente aconteceu naquele dia. Porque Moisés não apenas desobedeceu, ele atingiu um dos retratos proféticos mais impressionantes de toda a Torá. A resposta começa em Êxodo 17. Israel está sem água. O povo teme morrer no deserto. Deus dá uma ordem que ninguém poderia prever. Moisés não deveria cavar nem buscar um rio ou reservatório. Deveria apenas ferir uma rocha. A rocha é golpeada. Água viva jorra para todo o povo. Parece só um milagre de sobrevivência, mas Paulo revela algo que muda tudo em 1 Coríntios 10:4. A rocha era o Mashiach. Não era apenas uma pedra, era um sinal profético, figura do próprio Yeshua. Observe o detalhe. A rocha precisava ser ferida, assim como o Messias seria ferido. Isaías já tinha escrito em Isaías 53:5. Ele foi transpassado por nossas transgressões. A água veio depois do golpe. A vida veio depois da ferida. O padrão estava estabelecido, mas a história ainda não tinha terminado. Décadas depois, Israel enfrenta de novo a falta de água. Outra crise, outro deserto, outra vez uma rocha. E aqui está o detalhe que muda toda a narrativa. Deus não repete a ordem. Ele não manda ferir, ele manda falar. Moisés, fale a rocha. Por quê? Porque Deus não mudou um procedimento, mudou o significado do sinal. O Messias seria ferido uma vez. O sacrifício não se repetiria. Primeiro a rocha é ferida, depois fala-se a rocha. Ela não precisa ser golpeada de novo, porque o Messias não seria sacrificado de novo. O sinal já estava completo. O que restava agora era apenas aproximar-se. Depois de 40 anos ouvindo reclamações, depois de décadas carregando o peso daquela nação e depois de incontáveis crises, Moisés perde o controle por alguns instantes. Pega a vara, golpeia a rocha, uma vez, depois outra vez, e antes disso diz algo revelador. Tiraremos água dessa rocha? Observe o verbo, tiraremos. Pela primeira vez na narrativa, o foco sai de Deus e passa para o homem. O sinal profético se quebra exatamente no momento em que a glória que pertencia a Elohim começa a ser compartilhada com um instrumento. A água sai, o povo é abastecido. Por fora, está tudo ok. Mas Elohim não estava avaliando apenas o resultado, estava avaliando a obediência. Pouco depois, ele explica o problema em Números 20:12. Porque não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. A água ter saído não significava aprovação. E esse é um dos ensinamentos mais desconfortáveis das Escrituras. Nem todo resultado positivo é prova de obediência. Nem todo sucesso significa aprovação de Deus. Moisés tentou resolver a crise atual usando uma instrução antiga. Esse erro continua acontecendo até hoje. Muitos querem viver da direção que Elohim deu anos atrás, da experiência passada, do milagre passado, da revelação passada. Mas Elohim já tinha falado algo novo. A ordem mudou e a obediência exigia atenção ao presente, não memória do passado. O maior perigo espiritual nem sempre é fazer algo errado. Às vezes é continuar fazendo algo que já deu certo, fora do tempo que Deus determinou. O que Moisés destruiu naquele dia era maior do que um procedimento. Era um retrato do que estava por vir. Yeshua foi ferido uma única vez. O autor dos Hebreus reforça isso em Hebreus 9:28. O Messias se ofereceu uma vez para sempre. Não duas, não três, não continuamente. A primeira rocha foi ferida. A segunda só precisava receber uma palavra. Porque depois de ferido uma vez, ele agora ouve, intercede e recebe quem se aproxima.
E é por isso que tantos estudiosos veem nesse episódio uma das tipologias messiânicas mais extraordinárias da Torá, escondida em pleno deserto, séculos antes do nascimento de Yeshua. Voltemos à pergunta do início. Por que Moisés perdeu a terra prometida? Porque Deus não estava lidando apenas com um ato de desobediência. Estava protegendo uma mensagem. A rocha, a vara, a água, a ordem para ferir, a ordem para falar, nada disso era acidental. Tudo apontava para o Messias. Números registra que Moisés e Arão falharam em santificar a Deus diante do povo. Mas à luz do restante das Escrituras, esse episódio revela mais do que um erro. Revela uma tipologia construída séculos antes de se cumprir. A rocha foi ferida uma única vez, porque o Messias seria ferido uma única vez. E desde então, o acesso à água da vida não depende de um novo golpe. Depende apenas de nos aproximarmos daquele que já foi ferido por nós. Moisés viu a terra prometida à distância, mas deixou uma pergunta que ainda ecoa. Você está tentando resolver os desafios de hoje com as instruções que Elohim deu ontem? Ou está atento ao que ele está dizendo agora, através da sua palavra? Se esse episódio te mostrou uma camada da Torá que você nunca tinha visto, escreva nos comentários. A rocha foi ferida uma vez. E compartilhe com alguém que precisa entender que o acesso a Elohim não depende de outro golpe, depende de se aproximar. Shalom e até o próximo vídeo.